Seja bem-vindo a mais uma aula no canal Deltamate. Eu sou Thiago Carneiro, professor de matemática. Na aula passada, nós classificamos os signos, né? Os componentes do signo. Nós falamos de representamen, que é justamente os signos em si, falamos do objeto e falamos do interpretante. Hoje, nós vamos especificar cada um deles, certo? Então, gente, fique comigo, não saia daí, se inscreva no canal, compartilhe, dá o joinha, ative o sininho das notificações, escreva nos comentários toda a sugestão, dúvida e o que achou da aula, certo? Então, gente, vamos comigo. Bom, gente, semiótica da matemática, mas na verdade a gente não entrou ainda em semiótica da matemática, nós apenas estamos falando de semiótica de modo geral, né? Então vamos dar continuidade de semiótica, né? Vamos especificar todos os componentes dos signos, né? Os signos eles têm os 3 componentes e vamos especificar cada um deles. Então, primeiramente, vamos falar de signos em si, né, ou representante. Então, vamos continuar com a classificação dos signos, mas dessa vez vamos classificar e vamos especificar cada um deles. Ou seja, vamos falar primeiramente de signos em si ou representame. Então, vamos especificar os signos em si ou representame, ele subdivide, ele tem 3 categorias, né, 3 processos que representam esse signo, né, através de signos em si. E vamos especificar cada um deles, certo? Então, os signos em si, ele vai subdividir em 3 categorias, que eu tenho esse triângulo aí, e no topo eu vou ter um componente e na base 2 componentes, né? Então, o primeiro componente é o qualisigno, né? Esse qualisigno a gente vai ver que ele representa a qualidade do signo. O segundo componente é o legissigno, né? Que ele representa justamente o que? A lei, né? Ou seja, ele representa a lei, né? Que na verdade era para ter colocado o sim signo, que é o existencialismo, né? A existência do signo. E legissigno ele fala de lei, né? A lei dos signos. E por fim, o sim signo, né? Que era para vir primeiro, mas tudo bem, que justamente fala da existência dos signos. Então, vamos lá. Vamos especificar cada um deles, começando com o qualisigno. O qualisigno é o seguinte, ele expressa uma qualidade, né, que é o signo que diz respeito às características. Então, as características dos signos, como as cores, as linhas, formas, as texturas, o acabamento, certo? O sim signo, ele particulariza e individualiza como ocorrência, ou seja, sua forma, dimensões, como demos um exemplo, né, da aula passada do paralelepípedo, né? Que o paralelepípedo, ele existe, quer dizer, é um componente que você pode observar ele nas construções, né, de estradas, e ele tem o quê? Tem formas, dimensões, e daí justamente ele tem a existência dele, né? Você já vê que é a existência do signo. E o legissigno é com conversões, regras, atendimento às normas, que ela se manifesta, ou seja, o legissigno justamente é a lei do signo. Então, ou seja, esse signo ele vai obedecer um padrão, uma lei, um formalismo, né? A gente deu um exemplo na aula passada do paralelepípedo, que o paralelepípedo ele vai obedecer uma lei matemática, né? Porque a lei ela tem uma figura espacial e ela obedece uma lei, uma padronização matemática, né? Ou seja, o volume dela vai ser o quê? O comprimento vezes a largura vezes a altura, não é isso? Então vamos dar um exemplo daqui, justamente como é que ela funciona, como é que tudo isso, esses conceitos funcionam. Um exemplo disso é uma fotografia. A fotografia de quê? Qualquer fotografia. Vamos dar um exemplo dessa fotografia aqui, ó. Nós estamos vendo que é uma fotografia de um cachorro, né, gente? Então, o signo em si, justamente é o quê? Essa fotografia, ela representa justamente o signo em si. A fotografia, ela representa esse tipo de signo, ou seja, ela é um signo em si. Ou seja, isso aqui é um cachorro? Não, não é um cachorro, é uma fotografia. Então, essa fotografia aqui, ela representa justamente os meus 3
componentes dos signos em si, ou seja, do representame, né? Ou seja, essa fotografia, ele é justamente o meu representame, o signo em si, né? Então, isso aqui representa os meus 3 itens que foi falado agora. Vamos agora falar da classificação dos signos, especificar quando o signo ele é referenciado ao objeto, né? Quando ele é justamente representado pelo objeto. Então, vamos lá. Eu vou ter também três componentes, né, de que o signo vai representar o signo, né, referenciado ao objeto, que o primeiro deles é o ícone, é o índice e o símbolo, né? Vamos falar cada um deles, especificar cada um deles agora, né? Então, primeiro a gente vai ser do ícone, certo? Então, o que significa ícone? O ícone, ele é a qualidade com relação ao seu objeto, ou seja, semelhança com o objeto apresentado. Ele tem a semelhança com o objeto apresentado, mas não é o objeto, entendeu, gente? Ou seja, a gente tem a figura aqui agora do cachorro, né? Então, o ícone, ele representa essa fotografia, a imagem do cachorro, né? Na verdade, ele representa a fotografia em si, né? Que ele está, no caso, representando o objeto, mas não é o objeto. Teremos também agora o índice, né? O que é o índice? O índice, ele é modificação causada pelo próprio objeto, né, gente? Então, o índice ele é modificação causada pelo próprio objeto. Um exemplo disso é o quê? Uma fumaça, né, gente? Ou seja, aquele ditado, né? Onde há fumaça, há fogo. Então, na verdade, essa modificação causada pelo fogo, que é justamente o que? Ele espelha a fumaça, é o que vai dar o meu índice, né? Então, onde há indícios de fumaça, ou seja, há um fogo presente, né? Então, isso aqui eu represento o meu índice. E, por fim, o símbolo, né, gente? O símbolo é o quê? A representação arbitrária do objeto pela associação de ideias, não é isso? Então, vimos aí a palavra fogo, né? Então, como a gente viu que o índice, ele é a fumaça, né? Ele representa a fumaça, ou seja, o fogo, ele ocasiona uma fumaça. Então, é tudo aquilo que é modificado pelo próprio objeto, o índice, né? O símbolo, ele vai ser o próprio objeto, né? Ou seja, ele é a representação arbitrária do objeto associado de ideias. Então, eu tenho o quê? A palavra fogo. A palavra fogo justamente vai ser o meu símbolo, né, gente? Vamos agora subdividir e especificar o interpretante, gente, né? Ou seja, o signo referenciado ao interpretante, né? A representação dele. Então, vamos falar cada um deles também, especificar cada um deles, conceituar. O interpretante também ele tem 3 subdivisões, né? Ou seja, ele tem 3 categorias também pertencentes a ele, certo, gente? Então, a primeira ela vai. Primeiro é o rema, o discente e o argumento, entendeu, gente? Vamos falar de cada um deles também. O que é o rema? O rema é a possibilidade qualitativa, termo ou função proposicional que representa tal ou qual espécie de objeto possível, né? Então, um exemplo de rema aí que a gente pode ver é o céu é azul, né? Então, isso aqui é o quê? É um rema, né? O que? Ou seja, o céu é azul. Você tem uma fotografia aqui, né? Ou seja, o céu é azul. A palavra o céu é azul. Então, isso aí, esse rema, justamente, ela tem uma possibilidade qualitativa do termo função, né? Proposicional que representa tal qual espécie de objeto possível. Eu tenho agora o meu discente também. É outra categoria do interpretante. O discente é para o seu interpretante de existência real, é uma proposição ou quase proposição envolvendo um rema. Então, veja bem, quando eu digo o céu é azul, que é o rema, o meu discente é justamente o seguinte, como ele é uma existência, então realmente o que vem na minha mente justamente é a imagem de um céu azul, né? Então, isso o rema, ele tem justamente uma representação, certo? Em que na mente do discente você tem realmente uma existência de um céu azul, que realmente ele existe, porque na mente ele já de forma existencial, por experiência, você já deve ter visto um céu azul, então na sua mente automaticamente
vem a imagem do céu azul. E o que é agora o argumento? Agora, o que significa argumento? O argumento, ó, para o seu interpretante de uma lei, de um enunciado, de uma proposição, envolve um discente. Então, gente, que o céu é azul, ou seja, na minha mente, o rema com o céu é azul, na minha mente vem a imagem do céu azul, né? E o argumento é por que o céu é azul, ou seja, qual é a lei que rege a cor do céu, qual é a lei que rege, qual é a proposição que envolve, ou seja, por aí na minha imagem, na minha mente, eu ter que o céu ele é azul, na minha mente, então, na minha mente ele produz, eu tenho justamente eu tenho uma conclusão de que o porquê o céu é azul, qual é a lei que rege o céu azul, né? Então, de forma automática, de forma por experiência, eu vou saber o porquê o céu é azul, ou seja, ela existe mesmo, então ela realmente, na minha mente, ela vai justamente ter um argumento de ideias para saber o porquê o céu é azul, né? Então, isso aí é justamente todo o interpretante, ele vai, através de indícios, desde o rema, que vai produzir na mente dele, ou seja, eu tenho o céu é azul, então na minha mente, o discente, ele vai, ou seja, na mente vai ter uma imagem de um céu azul, ou seja, que ela representa a existência, ou seja, existe, o céu azul, ele existe, e o argumento é por que o céu é azul, né? Qual é a lei que rege que o céu seja azul, né? Então a gente tem um resumo agora, também mais explicativo, que vai reunir justamente no interpretante, ou seja, o signo com relação ao interpretante, justamente esses três componentes aí. Um exemplo disso é o rema, o cachorro está com fome. Ou seja, o cachorro está com fome, certo? Isso aqui é um rema. Ou seja, ao sentir o odor da comida, o cachorro está com fome. Então, o discente, ele vai envolver o rema, né? Ele vai envolver o rema. Então, ele está com fome ao sentir o odor. Então, o odor da comida, ele exala, né? Então, aí, automaticamente, os sensores olfativos do cachorro vai captar o odor da comida e, automaticamente, ele vai ter um argumento dizer o quê? Ele salivou. Então, o meu interpretante, ou seja, o interpretante, o que ele vai fazer? Ele vai pegar na mente, vai produzir tudo isso na mente. Então, a gente vai pegar de trás para frente, ou seja, o meu cachorro ele salivou porque ao sentir o odor da comida, né? Então, essa saliva aqui, o interpretante ele já automaticamente ele já o quê? Ele já observa que o cachorro está com fome, certo? Então, o cachorro ele ao sentir o odor da comida, então os seus sensores olfativos ele capta o odor da comida e ele começa a salivar. Então aí o dono do cachorro ele vai interpretar que o cachorro está com fome. Então isso aí, gente, justamente o meu signo, né? A representação do meu signo é referenciado ao interpretante, entendeu? Que o interpretante é o que é o dono. Então, um resumo bem definido, né, na classificação dos signos é o seguinte, ó, eu tenho uma categoria do signo que a gente viu a aula passada, que é o primeira idade, segunda idade, né? A aula retrasada que a gente viu isso, né? As primeiras aulas, que é primeira idade, segunda idade, terceira idade, né? Ou seja, o meu representante ele está subdividido em qualisigno, sinsigno e legissigno. O objeto ele está subdividido em ícone, índice e símbolo. E o interpretante em rema, discente e argumento. Ou seja, o que significa isso, Tiago? Que minha primeira idade, ou seja, quando eu estou justamente representando o meu objeto ali, a minha primeira idade, ou seja, isso aí tudo, gente, é produzido na mente, viu? Então, ou seja, o meu objeto vai ser um qualisigno, um ícone e um rema. Então, ao mesmo tempo, a minha fotografia ela vai expressar a minha qualidade do signo, né? Ela é um ícone e vai ser o quê? Um rema, né?
Ou seja, o céu é azul. Então eu vou ter uma fotografia de um céu azul, né? Que ela vai ser o quê? Essa fotografia ela é o ícone, né? Ou seja, expressa uma qualidade, né? E o rema. A minha secundidade na mente, ela vai ser o quê? O sim signo, que justamente ele vai ver que, ou seja, o céu azul ele existe. Então ele tem o quê? Indícios, né? Ou seja, ele tem o céu, ele é azul, né? A cor do céu ele é azul. Então ele tem o meu índice e o meu discente, ele vai afirmar o que através ele é o sim signo, ele tem o que ele todos esses três ele rege pela lei, né? Ou desculpe, pela existência, né? E o terceira idade é o que? Lege signo, que é pela lei. Então, ao mesmo tempo, ele vai ser um lege signo, um símbolo e um argumento. Então, é a mesma coisa, né? Onde há fumaça, há fogo. Então, ou seja, onde há fumaça, há fogo. Então, você tem o quê? Que minha fumaça vai ser o meu índice e o meu fogo, que é justamente o quê? A palavra fogo é o meu símbolo. E a imagem do fogo, gente, é o meu ícone, né? Então, eu tenho um ícone, que é justamente o que? O fogo, né? E o meu sim signo, ou seja, ele vai atrelar o fogo à fumaça, né? E a palavra fogo justamente vai ser o meu símbolo. Assim como o cifrão também é o que? É o símbolo que representa o dinheiro, né? Assim como outras formas também, assim como você tem o gráfico de uma função, que ele vai ser representado uma função, né? Isso aí já entrando para a matemática. Então é isso aí, gente. Bom, gente, chegamos ao final de mais uma aula, né? Aula com a parte conceitual de semiótica. Para antes de eu entrar da parte de semiótica matemática, primeiramente eu tinha que fazer essa aula aqui, gente, né? Falar todo o conceito de semiótica, a classificação de signos, categoria dos signos, tudo isso aí, né? Porque aí, próxima aula, a gente vai introduzir com semiótica matemática, ou seja, a semiótica específica para matemática. E você vai ver o porquê muita gente não consegue realmente aprender matemática, né? E que não conseguir aprender matemática por não entender a sua linguagem, aí vem na mente, psicologicamente, um bloqueio com a matéria, com a disciplina. Certo, gente? Então, gente, muito obrigado, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar nos comentários o que achou da aula, certo? Ative o sininho e para vocês que já são inscritos, dá um like lá, um joinha, certo? E quem não se inscreveu, se inscreva e comente. E ative o sininho das notificações, certo, gente? Um forte abraço e até a próxima aula.